Esse cara tentou se enviar pelo correio ao redor do mundo dentro de uma caixa e pagou caro por isso. Em 1965, pouco depois de Brian Robson, de 19 anos, deixar sua casa no país de Gales rumo à Austrália, ele decidiu que a vida por lá não era para ele. Infelizmente, ganhando muito pouco, Brian não tinha dinheiro para uma passagem de avião de volta para casa, o que significava que ele ia precisar ser criativo. Criativo até demais. Em uma primeira tentativa de voltar, Brian embarcou clandestinamente em um navio com destino a Londres. Ele usou um passe de visitante para embarcar e se escondeu no porão de carga até a partida. Apesar do início parecer promissor, algumas horas após o início da viagem, ele começou a enjoar violentamente e foi obrigado a procurar atendimento médico. Assim que a sua farsa foi descoberta, a tripulação o escoltou para fora do navio e o abandonou na Nova Zelândia. Mas ele não ficou preso por muito tempo. Ele conseguiu uma pequena ajuda financeira de um parente na Austrália, o suficiente para voltar a Sydney de avião, mas não o suficiente para retornar ao Reino Unido. Ao voltar para a Austrália, ele elaborou um plano totalmente novo, ainda mais arriscado que o primeiro. Brian decidiu que viajar em um caixote pelos correios era a melhor opção. Ele planejava se enviar com pagamento na entrega, para que só precisasse se preocupar em pagar taxas quando voltasse para Londres. Usando documentos falsos de uma empresa que conseguiu com um amigo, Brian convenceu a empresa aérea Qantas Airlines de que o caixote ia transportar um grande computador IBM 7030, o qual seria enviado para Londres para manutenção. Com o transporte resolvido, ele comprou um caixote em uma loja de materiais de construção com dimensões de 76 por 66 por 96 centímetros. Não era muito maior do que a caixa de uma máquina de lavar roupa padrão de carregamento frontal, um encaixe bem apertado. A lateral do caixote em que Brian entrou foi pregada por dentro assim que ele estava lá, e ele tinha consigo um alicate para abri-la novamente quando chegasse a Londres. Como Brian também levou uma mala grande, isso significava que ele ia precisar ficar sentado com os joelhos pressionados contra o peito durante toda a viagem de 36 horas. Não dava para esticar as pernas nem se virar. Embora os dois travesseiros que ele levou tornassem a situação confortável no início, ele não ia ficar confortável por muito tempo. No dia 17 de maio, com apenas uma lanterna e duas garrafas à mão, uma com água e outra para a emergência da natureza, começou a primeira etapa da viagem de Brian de Melbourne a Sydney. Ele conseguiu entrar no avião sem problemas, mas as coisas rapidamente começaram a dar errado. A princípio, a caixa dele foi virada de cabeça para baixo, mas como ele estava preso por cintos de segurança, por mais que tentasse, ficou apertado demais para ele se virar. Seu pescoço começou a latejar e o sangue subiu à sua cabeça. Em pouco tempo, a dor era tanta que ele começou a desmaiar repetidamente. Finalmente, após passar 22 horas de cabeça para baixo, a caixa de Brian foi virada e carregada em outra aeronave, mas os problemas não acabaram aí. O que Brian não sabia era que o voo original da Qantas estava com excesso de reservas, e a companhia aérea o colocou em uma aeronave da Pan American, com uma rota mais longa. Isso talvez não fosse um problema, mas como o compartimento de carga não era aquecido, a situação dele se tornou cada vez mais grave. De dificuldades respiratórias a dores nos cotovelos e joelhos, seu corpo inteiro agonizava. Durante todo o voo, Brian oscilava entre estar consciente e inconsciente, atormentado pelo pesadelo da caixa sendo jogada para fora do avião. Quando pousaram, Brian estava com tanta dor que mal conseguia encontrar forças para ver as horas no relógio. Ele conseguiu acender a lanterna, mas ela parecia pesada demais para o seu estado debilitado e por isso ele a deixou cair fora do alcance. Quando o voo terminou, um funcionário viu a luz da lanterna e decidiu investigar. Espiando por um buraco na caixa, ele ficou chocado ao ver o que parecia ser um cadáver. O funcionário imediatamente chamou uma equipe de médicos e agentes alfandegários que, após um debate acalorado sobre a legalidade da caixa, decidiram abri-la. O calvário de Brian havia terminado. Ele havia escapado da Austrália, mas também não estava em Londres. Os funcionários surpresos, todos falando com sotaque americano, revelaram para o horror de Brian que ele estava na verdade em Los Angeles, quase do outro lado do mundo. Em relação ao seu destino, foram necessários 4 funcionários para puxar Brian e retirá-lo da caixa, e quando o deitaram, as suas pernas se recusavam a se esticar. Por horas, ele ficou preso na posição em que viajou. Mesmo assim, os funcionários o levaram para o hospital, e a história de Brian rapidamente chamou a atenção da mídia, e também chamou a atenção do FBI, que inicialmente pensou que ele fosse um espião, ou que tivesse sido sequestrado. Depois de explicar que nenhuma das acusações era verdadeira, a questão que restava era, o que fazer com ele? Felizmente, as autoridades americanas decidiram não apresentar queixa, mas isso não significava que Brian estava livre de problemas. Sendo considerada responsável pela sua viagem como clandestino, a Pan American poderia facilmente tê-lo enviado de volta para a Austrália, mas ansiosos para surfar na onda da publicidade, eles o enviaram para Londres na primeira classe, e num assento de verdade dessa vez. Embora o tempo exato seja debatido, acredita-se que Brian tenha permanecido na caixa apertada por pelo menos 100 horas. E por hoje eu fico por aqui. Você tem alguma história inacreditável para contar? Deixa aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.